Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora do Pablo Marçal, que parece que não gosta do Bitcoin. Olha que coisa, né? Olha que coisa impressionante isso. O cara que se diz aí libertário e coisa e tal, de direita e coisa e tal, mas não gosta do Bitcoin. Aliás, tem até declaração dele dizendo que o CBDC seria o ideal, acabar com o dinheiro físico e ficar tudo com dinheiro eletrônico. Vamos entender essa história aqui? Pois bem, vendo essa reportagem aqui, que é um pouco antiga, mas não é muito antiga não, que é de março desse ano. Não sei se o Pablo Marçal mudou a opinião dele sobre o Bitcoin, mas ele dizia nessa reportagem aqui que Bitcoin é coisa de bandido, não tem lastro. Voltou a criticar a criptomoeda, ou seja, ele já tinha criticado a criptomoeda antes, voltou a criticar agora. Ele diz que não precisa aderir a essa tecnologia, visto que hoje em dia o dinheiro já é quase totalmente digital. Então isso daqui já mostra um problema que ele tem com a ideia dele, né? Ele acha que a diferença do Bitcoin para o dinheiro físico, o dinheiro do governo, né, o real, por exemplo, o dólar, outras moedas aqui, é porque o dólar e o real é dinheiro de papel e o Bitcoin é digital. E essa absolutamente não é a diferença, né? De fato, ele tem razão. A maior parte do dinheiro hoje em dia já é digital de qualquer forma, né? Parece que é menos de 2% de todos os reais que existem, né, real mesmo, são papel moeda real, ou moeda em si, né? O resto todo é só eletrônico, só existe na conta do banco. E de fato, para pensar, a maior parte das coisas que você paga com cartão. Vai da sua conta do banco para a conta do banco do vendedor. Em momento algum isso virou real físico, né? É tudo eletrônico. E isso acontece com a maior parte das moedas do mundo. De fato, a maior parte do dinheiro hoje em dia já é digital. Nesse ponto eu concordo. O erro dele é dizer que, não, se a maior parte do dinheiro já é digital, então não precisa do Bitcoin. Porque essa não é a diferença do Bitcoin. A questão do Bitcoin, sim, o Bitcoin também é digital, é verdade, ele não é físico, mas essa não é a diferença dele. A grande diferença do Bitcoin é justamente ser um dinheiro que o governo não controla. Esse é que é o ponto central da história, né? E acho que o cara não entendeu muito isso daqui, né? Ele está dizendo aqui, ó, Pablo Marçal, autodenominado empresário e político, voltou a criticar o Bitcoin na semana passada. Marçal, considerado por muitos como um coach, comenta que em uma das suas polêmicas palestras que 99% dos caras que mexem com Bitcoin são bandidos. E eu discordo plenamente dele, né? Aliás, bandido prefere muito mais o dólar do que o Bitcoin, muito mais fácil de transacionar com dólar do que com Bitcoin. Essa ideia de que Bitcoin só serve para bandido é absurda no final das contas, né? Serve para pessoas que não querem a incursão do Estado, que não querem a invasão do Estado. Isso torna essas pessoas bandidos? De maneira alguma, né? Ao contrário, é o que eu falo para vocês. Bandido é a pessoa que agride outra pessoa, né? O PNA é o que vale nessas horas. Se você agride alguém, se você rouba alguém, de fato você é um bandido. Precisa de Bitcoin para isso? Não. Agora, se você, por exemplo, compra produtos no Paraguai e vende aqui no Brasil, mas não pagou o imposto no governo brasileiro. Mas qual crime que tem? Quem que você agrediu nessa história? Não tem ninguém agredido nessa história. O governo não tem a parte dele, não roubou a parte dele no negócio. Mas e daí? O governo não fez nada também, né? Então, assim, na minha cabeça isso não é crime, né? Crimes abstratos não existem. Se tem crime, tem que ter uma vítima. Tem que ter alguém que foi vítima dessa história, né? Então, descaminho, contrabando, esse tipo de coisa, na ética libertária, isso não existe, não é crime de forma alguma. E é principalmente para isso que o pessoal usa Bitcoin. Isso é um dos motivos pelos quais as pessoas usam Bitcoin. O Marçal é da tecnologia atrasada, 99% do dinheiro do mundo é digital, eu estou falando, cuidado com o Bitcoin. De novo, a diferença não é, a diferença do Bitcoin para o real não é o fato de ser digital. Realmente, 99% do dinheiro do mundo já é digital, não tem essa, né? E aí ele fala aqui, ó, o Bitcoin não tem lastro. Tá, e qual que é o lastro do real? Diz aí qual que é o lastro do real. Tu acha realmente que vai ter lá um lugar lá em Brasília que tem ouro armazenado para bancar o real? Não existe isso, né? A única moeda que tinha, a última moeda que tinha lastro foi o dólar americano em 1971 e mesmo assim já não era um lastro muito grande, né? Na verdade, assim, na prática de conversibilidade, de você poder pegar a nota e trocar por ouro no Banco Central, isso acabou na década de 1920. Aliás, foi o fim dessa conversibilidade que causou a crise de 29 e todos os problemas que vieram a partir daí, né?
o dólar era conversível, você podia trocar dólar por uma quantidade específica de ouro determinada, né, determinadas gramas de ouro, até 1921, ou do 22, eu não lembro, a década de 20, 1920. Aí isso acabou e justamente começou a crise de 29 nessa ocasião. Aí depois disso, os Estados Unidos estabeleceram um outro tipo de lastro, que não era um lastro para o indivíduo. Então, se você tinha uma nota de dólar, você não podia trocar aquilo por ouro, mas era um lastro para países. Então, os países que tinham depósito em dólar podiam trocar esse depósito em dólar por depósito em ouro. Então, era um lastro num nível mais alto. O indivíduo não podia mais, mas os países ainda podiam. Esse lastro durou até 71, né? Se você quer entender a importância do fim desse lastro, veja um vídeo que tem lá no Visão Libertária, o que aconteceu em 1971, porque é realmente impressionante. A partir de 71, vários indicadores da economia começaram a mudar. Por quê? Porque foi justamente nesse momento que os Estados Unidos abandonaram totalmente o lastro. Hoje, nenhuma moeda no mundo tem lastro. O real nunca teve lastro. Aliás, moedas no Brasil nunca tiveram lastro. Em determinado momento, o Dom Pedro II queria fazer uma moeda com lastro, queria que o réis da época, né, tivesse lastro aqui no Brasil. Só que não conseguiu. Por quê? Por que não conseguiu? Porque quando falava que você podia trocar o réis por determinada quantidade de ouro no Banco Central, o que acontecia? Todo mundo ia imediatamente sacar o ouro, porque não confiava na moeda do governo, e fazia muito bem, porque no final das contas o governo não tinha ouro suficiente para isso, era obrigado a cancelar esse tipo de lastro. Então moeda nenhuma tem lastro hoje em dia, não existe lastro. Se você parar para pensar, o Bitcoin tem um lastro, ele tem um lastro na criptografia, né? Porque o valor dele deriva exatamente do algoritmo criptográfico dele, né? Então ele tem esse lastro. Se é um lastro que te agrada ou não, eu não sei. Mas o real não tem lastro nenhum. É muito pior nessa história. Que história de ter lastro? Como assim tem lastro? Ah, não, porque é lastreado no governo brasileiro que promete pagar. Aí que eu falo, né? O lastro do real, o lastro do dinheiro fiat é a honestidade dos políticos, porque no dia que tiver um governo no Brasil que não for honesto, o real perde valor. Então, ou seja, é lastreado em honestidade de político. Já parou para pensar na qualidade desse lastro, meu amigo? É isso daí, é o que eu falo para você, né? Você não sabe o que é lastreado, nem sabe o que é isso, você vai lá e aposta com um cara que vai lá e te engana porque você não entende de exchange. Não, isso aqui eu falo para você também, se você não entende de Bitcoin, se você não entende da proposta da moeda, é melhor você não investir mesmo não. Não estou dizendo para sair investindo aí, botando dinheiro nisso daí, não. Faz o que você quiser. Eu tenho Bitcoin por questão ideológica, não é nem por questão de investimento, nem estou preocupado se está subindo, se está descendo. Compro Bitcoin o tempo todo, está em cima, está embaixo, eu estou comprando o tempo todo Bitcoin. Isso é que importa no final das contas, né? Se você não entende de dinheiro, o Bitcoin fica por último, não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, ele não gostou da coisa. Já pus e tirei e não quero saber do assunto. Por quê? Porque por causa das pessoas. Como não é lastreado, a maioria dos que eu conheço, inclusive, já veio o cara aqui dizer, vou te dar garantia de 4% ao mês. Ah, não, peraí. Se tem alguém dizendo para você que dá garantia de 4% ao mês do Bitcoin, isso é lorota. Isso é golpe, não tem nada a ver com Bitcoin. Bitcoin não garante nada, não tem garantia de rendimento nenhum. Isso aí é lorota. Isso é uma visão que realmente muita gente tem, né? Caiu em golpe por conta dessas pessoas que dizem que o Bitcoin vai valorizar 4% ao mês, ou vai valorizar não sei quanto. Ninguém sabe quanto que vai valorizar. Não tem como você garantir rendimento. Quem garante rendimento é golpista. Só golpista garante rendimento. Enfim, ele está dizendo aqui que não, que só a economia real, onde as pessoas deviam focar e coisa e tal, e tirar os vagabundos do Bitcoin. Bom, para você ver. Claramente o Marçal não entende de Bitcoin, né? E não acho que ele seja um cara ruim, no final das contas, né? Estão aqui perseguindo ele de novo, você está sendo perseguido pelo governo, então é uma pessoa do bem, mas aí que eu falo para ele, Marçal, presta atenção, o cara é rico, ele tem dinheiro, ganhou dinheiro pra caramba, né? E o governo está perseguindo ele. Marçal, se liga, se liga. Pelo menos uma parte do seu dinheiro bota em Bitcoin. Por quê? Porque o governo vai vir em cima de você, meu amigo. Você fez um bom debate lá no governo, tem um monte de político incomodado contigo aí, vão ir acima de você, vão ir em cima de você até enquanto não conseguirem te destruir, não vão ficar satisfeitos. Se você não se proteger, você vai acabar destruído pelo governo. E uma das maneiras de você proteger a sua grana é justamente com Bitcoin. Não ache que proteger, tá na poupança meu dinheiro. O governo vai lá e tira, pô. Mas meu dinheiro eu apliquei na bolsa de valores. O governo vai lá e tira também.
No Bitcoin, se você compra Bitcoin e transfere para uma carteira privada sua, você realmente tem a propriedade desse dinheiro. O governo não consegue tirar de você. É a alternativa que você tem. Ah, dólar. Vou comprar dólar americano, botar numa conta lá nos Estados Unidos. Meu amigo, o governo brasileiro te condena aqui, manda uma quarta precatória lá para os Estados Unidos, tem acordos, eles tiram dinheiro da sua conta lá e mandam para cá. É lógico, vai depender nesse caso do porquê que você foi condenado, né? Mas eles correm atrás disso sim. A única solução que você tem é o Bitcoin. É para isso que serve o Bitcoin.